Olá, coach! O tema de nossa aula hoje é obesidade. A obesidade é definida como a concentração elevada de gordura no organismo. Ela é definida pelo índice de massa corporal, o IMC. A respeito de algumas exceções, um IMC entre 25 e 30 é considerado sobrepeso e maior que 30 representa obesidade. Ao andar pelas ruas, você pode perceber quantas pessoas obesas você irá encontrar. E de acordo com o médico Drauzio Varella, essa estatística no Brasil vem aumentando assustadoramente. E esse é um dado muito alarmante, porque a obesidade é uma das principais causas de mortes, porque muitas doenças são causadas pela obesidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é considerada uma doença crônica e está ligada a uma grande variedade de doenças como o infarto, AVC, diabetes, pressão alta, doenças reumatológicas, doenças de Alzheimer, câncer e outras muitas limitações que o obeso enfrenta por estar acima do peso. E por que o seu cliente engorda? A obesidade pode ter várias causas. O equilíbrio entre as energias ingeridas e as energias despendidas. Na origem da obesidade deve-se a fatores de ordem genética, cultural, comportamental, metabólica e, em especial, vida sedentária e ambiente social, educação e hábitos alimentares, predisposição genérica, gravidez ou menopausa e fatores emocionais. O fator emocional é um fator que deve ser levado muito em conta ao trabalhar a obesidade do seu coach. Toda pessoa que se encontra acima do peso come para suprir as suas emoções. Ela não come para se alimentar, ela come para sentir prazer, para esquecer seus problemas e emoções negativas. Então, o que acontece é que, por mais que uma pessoa queira emagrecer, ela não sabe o caminho, ela não tem noção do porquê ela desanima no meio do caminho. Ela se auto-sabota e não tem consciência disso. O tema sabotadores é muito profundo e ele será discutido em um outro momento dessa unidade. Primeiro, eu quero que você foque aí na obesidade, ok? Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda aqui é que a questão obesidade não diz respeito somente a comer demais. As pessoas também engordam pelas suas emoções e quando a pessoa come em busca do prazer momentâneo, ela entra num ciclo vicioso e isso irá influenciar o ganho de peso. É claro que também não podemos esquecer o fator genético e de saúde, mas isso pode ser controlado. Portanto, você como coach deve estar preparado para fazer com que o seu cliente de emagrecimento entenda que se ele acreditar que possui uma genética e um problema emocional e que isso é um fato e que não pode ser modificado, ele vai permanecer acima do peso. Então, nesse quesito, a sua obrigação como coach é encaminhar o seu cliente a profissionais capacitados e, em conjunto com eles, fazer o seu trabalho. Só assim você terá sucesso. Seu cliente também pode ter aí feito uso de medicamentos que contribuíram para o seu ganho de peso, como, por exemplo, anticoncepcionais, corticoides, remédios psiquiátricos como benzodiazepínicos, Aldol, antialérgicos também contribuem para o aumento de peso, porque ele incha, esteroides, tudo isso contribui para o fator obesidade. E é muito importante que você investigue isso, porque muitas vezes um remédio, um problema hormonal, pode estar impedindo o seu cliente de emagrecer e eu vou te explicar sobre isso ainda num outro vídeo. Tipos de obesidade. Sobrepeso. Antes do paciente ser considerado obeso, ele alcança o patamar de sobrepeso, caracterizado no IMC entre 25 e 30, como eu já disse. Nesse caso, o paciente ele ainda não é obeso, mas já pode apresentar sintomas da obesidade, tais como elevações na taxa glicêmica e no colesterol, fadiga excessiva após algum esforço físico, entre outros. Obesidade. A obesidade é diagnosticada de maneira geral quando o IMC do paciente ultrapassa o valor de 30. Nesses casos, já é possível falar com maior probabilidade nos riscos de doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e outras condições que têm a obesidade como fator de risco. Obesidade mórbida. É considerado que o paciente que sofre de obesidade mórbida quando seu IMC é maior que 40. Nesse estágio da obesidade, o paciente, além de todos os problemas associados à doença, passa a ter severas dificuldades de locomoção e as chances de volta ao peso normal por apenas uma reeducação alimentar, exercícios físicos, ela é reduzida. Sob indicação médica, esses pacientes eles podem realizar a cirurgia bariátrica para a redução de estômago, mas atenção, de nada vai adiantar.
o paciente fazer uma cirurgia bariátrica se ele não tratar sua mentalidade, seus pensamentos, comportamentos e atitudes perante a alimentação. Pelo contrário, ele volta a comer tudo novamente e engordar. Ou ainda pior, se durante a cirurgia bariátrica, se ele não tratar a mente dele, a compulsão, ele vai transferir a sua compulsão por outras coisas, como vício por drogas, álcools, e isso é muito grave. Por isso que para fazer uma cirurgia bariátrica, antes tem que trabalhar muito bem a mente do seu cliente, tá? Que é até bem provável que se ele passar por um processo de coach, vai transformar ele para fazer essa cirurgia, né? Ou um encaminhamento psicológico, porque senão não adianta nada. É uma coisa muito perigosa, porque ele vai emagrecer, mas aí tem outras complicações que podem ocorrer se ele não mudar suas atitudes. Obesidade infantil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil é um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. A incidência da obesidade infantil, ela mais que dobrou nos últimos 30 anos. E atualmente, 1 em cada 3 crianças sofrem com a doença em todo o mundo. Além dos mesmos problemas ligados à obesidade de adultos, a obesidade infantil é ainda mais perigosa por se instalar no organismo ainda em formação. E a diabetes adquirida na infância, gente, é muito triste uma criança com diabetes, porque ela se limita muito e ela é criança, ela tem vontades. O emagrecimento é um conjunto de boa alimentação, atividades físicas adequadas e suplementação. Mas para que você consiga fazer com que o seu cliente realize tudo isso, você como coach tem que transformar a mentalidade do cliente para que ele encare a dieta da sua nutricionista e atividades físicas de uma forma prazerosa. Senão, gente, ele vai desistir. Você como coach vai direcionar o seu cliente a tudo isso. O emagrecimento é um trabalho multidisciplinar, mas fazer com que o seu cliente saia da sua zona de conforto é seu papel como coach. Então, para um cliente ter sucesso no emagrecimento, ele precisa mudar a sua forma de pensar. E por isso que o trabalho do coach tem sido tão importante e tão procurado pelas pessoas. O profissional coach, apesar de não trabalhar diretamente com a nutrição, suplementação e atividades físicas do cliente, ele vai estar ali sempre motivando o cliente a pensar e se comportar diferente. Afinal, se o cliente continuar a ter as mesmas atitudes, ele vai ter sempre os mesmos resultados. E para isso, você como profissional, para sair na frente, tem que entender tudo de emagrecimento e emoções para entender o seu cliente. Tanto pessoas como muitos profissionais acreditam que o envelhecimento é algo que acontece naturalmente, o que não é possível chegar a uma certa idade com um corpo jovem e saudável. Mas na verdade isso é possível. O que é interessante no meu programa de emagrecimento é que se o seu cliente ele passa a acreditar e ter um corpo melhor na medida que ele envelhece. Com certeza todos nós vamos envelhecer, isso é um fato. Mas não precisamos nos tornar velhos, ter sintomas de velhos, nos sentir velhos. E para isso o segredo é só melhorar a nossa qualidade de vida. Então emagrecimento tem a ver com qualidade de vida. Com o envelhecimento, muitas de nossas funções são diminuídas. Por exemplo, a nossa libido, a nossa disposição e a nossa massa de gordura, ela aumenta, principalmente na nossa área visceral. E nessa área também encontramos hormônios que te colocam em risco de doenças como, por exemplo, doenças do coração, diabetes, câncer, doenças de Alzheimer e também te leva para ter uma qualidade de vida ruim. Então, qualquer coisa que fazemos para evitar essa perda de massa corporal é muito importante. Não devemos nos permitir perder massa muscular. Por outro lado, quando envelhecemos, sofremos uma confusão mental, uma memória ruim, uma resistência ruim, perdemos a vontade de estar vivo. E o pior de tudo isso é que acostumamos a sentir isso e achamos isso normal pela nossa idade, entendeu? A obesidade, então, é uma doença muito importante de ser tratada. Os dados de pessoas obesas são alarmantes, por cerca de 52% de nossa população se encontra acima do peso. E na medida que envelhece, elas vão ter vários desses problemas que eu estou falando aqui. A obesidade é algo agravante, pois ela nos causa hipertensão, estresse, ansiedade e vício pela comida. Você sabia que o açúcar causa o mesmo efeito da cocaína no nosso cérebro? Você sabia que o açúcar ele tem efeitos semelhantes ao álcool em nosso organismo e pode prejudicar os nossos órgãos?
O consumo mundial de açúcar triplicou nos últimos 50 anos. E apesar dos Estados Unidos liderarem o ranking mundial do consumo per capita do produto, o problema não se restringe a esse ou a outros países desenvolvidos, mas a todos os países. Você já deve ter visto aqui que cuidar do seu corpo e do corpo do seu coach tem a ver com saúde e também com o que sentimos ao envelhecer. Toda pessoa merece realizar prazerosamente atividades físicas e seus efeitos são muito benéficos a longo prazo. Como, por exemplo, a arte marcial, que é uma atividade para as pessoas ganharem flexibilidade e também deixar o processo de envelhecimento mais lento, além de ser uma grande aliada no emagrecimento. O seu cliente, ele não precisa perder massa muscular porque ele está envelhecendo, muito pelo contrário. O seu papel como coach de emagrecimento é conscientizá-lo para prevenir que isso aconteça. Você sabe por que realizar atividades físicas certas, ter uma alimentação certa e ter uma suplementação certa de hormônios é importante? Porque realmente faz a diferença. Porque quanto mais bonita você fica, mais saudável você fica e para isso é preciso disciplina. E o coach é o profissional que irá ajudar o coach nessa jornada. Quando eu digo que você fica mais saudável, é que quando você não perde massa magra, você estará livre dos problemas citados anteriormente. A pressão melhora, a disposição melhora, a pele melhora, você lida melhor com estresse e ansiedade, porque a atividade física libera hormônios que te acalmam, que te dão a sensação de prazer e relaxamento. E através da boa alimentação, você pode também liberar neurotransmissores como GABA e serotonina, que te dão a sensação de relaxamento, de calma, que irão te ajudar a não engordar e combater a sua ansiedade. A maioria das pessoas, elas erram muito por não pensar a longo prazo, não olham para o futuro e nas consequências que a obesidade pode causar. Por isso que é muito importante que você ensine seu coach a parar de pensar a curto prazo e pensar a longo prazo. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Eu quero que você entenda que a melhor forma para se chegar a um corpo saudável e forte, magro, é ter um equilíbrio, se alimentar corretamente, fazer exercícios de maneira inteligente, ter certeza que não possui nenhuma disfunção hormonal e também tratar as suas emoções que te impedem de emagrecer e seguir adiante. O que eu proponho através de toda essa educação que o coach de emagrecimento Simple Life oferece a você e seu cliente para que não morra jovem, mas muito velho e não tem motivo nenhum em não fazer isso. Quem você quer se tornar? Qual a transformação que você quer realizar em seu cliente? O seu cliente ele tem que entender que emagrecimento é apenas uma consequência de novos hábitos, melhor qualidade de vida e prevenção da saúde. Não é apenas estético. É uma situação ganha-ganha. Se você emagrece, a sua saúde melhora e sua qualidade de vida também melhora e vice-versa. Por isso que eu falo para você uma coisa. Quando o seu cliente está ali procrastinando, eu não consigo deixar de tomar o meu cafezinho com açúcar, é muito difícil para mim deixar meu chocolate, pega na saúde dele. Porque você tem que pegar no que vai doer. Você quer sobreviver para ver seus netos, para ver seus filhos se formando, pega na dor dele. Porque se não doer, ele não vai sair da zona de conforto. O envelhecimento não é uma doença. Não é um processo de doenças, mas ele gera doenças. Nós morremos dessas doenças e nós não morremos por estar velhos. Então, quando cuidamos de nossa saúde, podemos aumentar o nosso tempo de vida e qualidade dos anos em que vivemos. Você sabia que 70% dos mortos tem a ver com a qualidade e estilo de vida? Nós vivemos uma grande epidemia da obesidade e diabetes e precisamos resolver isso e aumentar a nossa expectativa de vida. Então, emagrecimento, eu vou bater de novo nessa tecla, não é apenas estético. É longevidade, é saúde, é qualidade de vida. Isso é muito sério. Então, como você pode ver, o coach de emagrecimento tem uma grande responsabilidade em suas mãos, que é transformar a mente do cliente a realizar tudo isso para ele melhorar sua vida, emagrecer, ser mais feliz e saudável. Sabe por quê? Porque sem a sua ajuda ele não vai conseguir realizar tudo isso sozinho. Pode ser até que consiga, mas é muito difícil. Ele não vai conseguir, mesmo que ele emagreça, ele não vai conseguir se manter no seu novo estilo de vida, porque não vai ter tido novas aprendizagens. Você, como coach,
É a ponte entre seus hábitos negativos de mente gorda para ele alcançar novos hábitos positivos e ter uma mente magra, pensar como magro e agir como magro. Ficou claro para você a importância em você, coach, entender de obesidade e a necessidade de tratar a obesidade do seu coach? Espero que sim. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!